10º volume que fecha uma coleção que foi organizada pela Pró-Reitoria de Extensão, né? Na época, estávamos à frente dessa proposta, eu e a professora Ana Lívia de Souza Coimbra, que à época era pró-reitora de Extensão, e eu como pró-reitora adjunta, e a proposta foi uma coletânea de livros que trouxessem a cara da UFJF na extensão, um pouco do que a UFJF faz nesse trabalho tão importante voltado para o diálogo direto com diferentes segmentos da sociedade. A inspiração foi, o sentimento que a gente tinha à época, de dar maior visibilidade para as ações que eram e que são ainda muito bem desenvolvidas aqui pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tanto no campus de Juiz de Fora quanto no campus de Governador Valadares, nesse trabalho de diálogo com a sociedade. Então, o que nos moveu foi muito isso, foi dar essa visibilidade para que a própria UFJF soubesse a magnitude dos trabalhos que ela realiza e também outras universidades pudessem ter acesso a esse material e, claro, a comunidade externa, porque sem ela a gente não teria feito nada disso. Bom, nós temos agora a discussão e já muitas universidades em processo de implementação e avaliação dessa implementação da extensão nos seus currículos de graduação. Então, alguns chamam de curricularização da extensão ou inserção da extensão nos currículos, né? Então, as universidades estão nesse momento muitas já trabalhando com a extensão incorporada aos seus currículos e outras discutindo como será essa incorporação ou ainda discutindo como tem sido esses primeiros anos de incorporação da extensão. Então, o assunto fervilha em todo o país. Trazer essa coleção neste momento é uma contribuição também para que outras instituições possam ter a extensão que a UFJF faz como referência. Então, para quem ainda não está muito familiarizado com possibilidades de ação extensionista nas suas áreas, vai ter nessa coletânea que se encerra agora com esses 10, né, com esse 10º volume que a gente está lançando, vai ter ali uma referência, vai poder ter ideias, vai poder dialogar em termos de bibliografia, porque isso também é uma coisa muito importante que a gente destaque. A extensão é feita com um embasamento científico, com um corpus robusto de análise tanto prática quanto teórica. Então, isso também auxilia nossos colegas de outras instituições a pensarem e refletirem sobre a sua própria ação. Bom, os trabalhos têm uma proposta de escrita muito acessível, porque a gente vem numa perspectiva muito do relato da experiência. Então, o nosso público pretendido são tanto professores, alunos e servidores e servidoras técnico-administrativos de outras instituições, quanto a comunidade externa também vai conseguir acessar e ler com bastante fluidez, porque tanto as propostas temáticas quanto os gêneros escolhidos para estarem nesses volumes são gêneros que não são especificamente para uma leitura acadêmica. Então, tanto esse livro e a coletânea a qual ele se insere, né, tem também esse objetivo de que as pessoas vejam o trabalho da universidade, saibam o bojo de contribuições, ou pelo menos um pouco, né? Porque aqui a gente tem uma representação dos projetos e programas de extensão, mas é uma representação que não estão todos os projetos da universidade, porque não seria possível. Mas a gente tem uma composição muito interessante, porque são as mostras de extensão das duas gestões do professor Marcos Vinícius Davi, com a professora Girlene como vice-reitora. Então, são 8 anos de ações de extensão representadas por projetos e programas que participaram das mostras de extensão. Então, a gente tem as 8 áreas temáticas ali representadas, né? A gente tem uma amplitude
de projetos e programas sendo apresentados ali. E como é que a pessoa pode acessar esse material? O que ela vai esperar desse material? Bom, o livro sendo lançado, eu já estou apresentando para os meus parceiros, para eles se verem, para atuar também com uma valorização, né? Para essas pessoas verem um pouco mais do trabalho que é feito junto com elas e por causa delas, elas conseguem se ver ali naquele material. Eu já estou compartilhando com colegas, eu já tenho notícia de colegas de outras universidades, como, por exemplo, a Unicamp, né, a Universidade Estadual de Campinas, que já está usando o material dessa coletânea na sua referência bibliográfica de disciplinas extensionistas. Então, o impacto a gente espera que seja amplo na proporção da amplitude que a extensão tem capacidade de fazer. Então, um convite para quem quiser e puder conferir um pouco dessas obras, ampliar a visão da universidade da potencialidade que o ensino gratuito, público, de qualidade e principalmente por meio da extensão socialmente referenciado, do que ele pode fazer e do que a gente está aqui para contribuir. E esse é um pouquinho do que a gente consegue, é bastante, mas ainda é um pouquinho do que a gente pode contribuir. A gente pode contribuir muito mais se a gente tiver oportunidade, se a gente tiver diálogo e capacidade de mudança social, que é o que nos importa muito grandemente.